A Fadat precisava definir a sua identidade, mas o mundo parou. E a Fadat foi testada. O Covid foi uma realidade muito difícil, né? Não só para as instituições que tiveram que se adaptar, mas para a gente mesmo, né? Para todo mundo, esse cenário de incertezas. Esse momento eu acho que é um momento muito próprio, não só para a Fadat, mas para o ensino jurídico privado. Para a Fadat, muito mais especial e muito mais desafiador, porque nós estávamos na terceira semana de aula. O nosso curso de Direito ele teve a aula de abertura dia 26 de fevereiro de 2020, e em um primeiro momento as primeiras portarias da Covid elas não nos atingiu, porque na época a gente tinha uma turma com 50 alunos, mas dia 18 de março eu me lembro muito bem quando o então governador do estado do Ceará, ele decreta que todas as instituições de ensino estariam ali proibidas de funcionar de forma presencial em virtude do avançar da pandemia. E repensamos como era que ia ser. Nós nos reunimos junto com a Secretaria Acadêmica, e aí nós migramos para segunda-feira começarmos pelo Meet. No início foi bem tenso assim de um certo modo, porque a gente se preparou para as aulas presenciais. Em menos de um mês veio a pandemia e acabou que todos nós ficamos meio que ter que montar uma nova estrutura, né? Eu lembro que foi muito engraçado porque quando começou a questão dos isolamentos, a gente viu que todo mundo ia ficar em casa, a gente teve que se preparar e a gente nesse período tivemos que fazer muitas mudanças e adaptações. Tanto que no início a gente ficava acompanhando as aulas, sempre ficava revezando, nós três ficávamos revezando, acompanhando o professor e os alunos para ver se tinha alguma dúvida na plataforma usada na época. Meu primeiro dia de aula ainda foi durante um período de pandemia, um período bastante complicado pelo qual todos nós passamos, mas eu me lembro que, em que pese essa aula tenha sido virtual, não havia ainda proximidade física em relação aos colegas professores, mas ela me serviu como grande alento, não só alento em termos de conhecimento, mas também alento em relação ao fato de que tudo aquele momento triste pelo qual a gente estava passando, ele realmente iria parar. Eu agradeço muito a primeira turma, porque eles realmente compraram a ideia, eles se reinventaram conosco. Então, e tem uma pessoa muito fundamental em todo esse processo, que é a professora Joyce Santana. A professora Joyce, com toda a expert dela em pedagogia, em tutoria EAD, ela foi assim de um brilhantismo que nos fez entender o momento. Nesses termos, né, de reconfigurar o ensino para essas aulas remotas, eu acredito, apesar de ter sido muito desafiante, mas a equipe de coordenação de curso, o professor Francisco, com os professores da época também, junto com os meninos também da TI. Então, assim, foi um trabalho em conjunto para que isso fosse possível e uma equipe muito boa. Eu acredito que, nesse sentido, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos reconfigurar o estudo para a modalidade, que ainda era muito novo, né? Não tinha, então era algo novo para todo mundo. Mas dentro de todas as dificuldades e com a equipe que nós tivemos e o comprometimento de todos, foi possível atravessar esse período da melhor forma possível. A grande dificuldade que eu vejo muito naquela época é mais na questão de estar iniciando, ser uma faculdade nova, mas que a gente precisou mesmo se adaptar com urgência para mostrar que a gente não estava atuando, né? Foi um período muito importante também como equipe, porque mostra que a união da equipe fez com que a gente chegasse até aqui. Eu vejo muito a união, onde todo mundo se ajudava, todo mundo meio que comprou a dificuldade da pandemia para poder chegar à faculdade onde chegou hoje. A loucura da gente fazer esta adaptação com uma equipe nova, uma equipe pequena. Mas, como eu dizia e digo, o nosso diferencial é a nossa equipe, e aí eu não faço isso
da boca para fora, não. Eu falo de convicção e coração. O valor da FADAT não está no prédio, nem está nos nossos projetos pedagógicos, porque isso é quase uma commodity. O valor está na nossa equipe. E a nossa equipe, com muita sobriedade, mas também com muita competência, fez toda esta mudança e nós já nascemos aplicando inovação. Quando muitas instituições estavam perdidas, nós nos encontramos, porque era só uma turma e nos encontramos bem e pudemos dar continuidade. Às vezes eu dou uma volta com o Renato aqui e a gente fica lembrando dos tempos da pandemia, das dificuldades que encontramos, dos desafios superados, e a gente olha do quanto a faculdade cresceu e a gente fica, você lembra tal período, você lembra de não sei o quê, e a gente vê hoje clínica escola, mais blocos, a faculdade aumentando ainda mais, então todo esse contexto nos alegra, né, daquela dificuldade inicial, e também provou para nós mesmos que nós somos capazes de sempre estar nos superando. Conseguimos finalizar o primeiro semestre, conseguimos abrir uma próxima turma, né? E nos reinventamos muito rápido. A faculdade saiu mais forte e pronta para dar o próximo passo. Crescer dói. E a jornada de 6 anos não foi linear.